Começamos, então, pela notícia da derrubada do relatório aqui no G1. CPI do crime organizado rejeita o relatório que pedia indiciamento de PGR e ministros do STF. E aqui fala como foi a votação, né? Um placar de 6-4, já entrarei nesses detalhes, mas inicialmente vamos analisar esse relatório, porque teve algumas coisas interessantes e outras que não são tão interessantes assim. Mas começando aqui pelo indiciamento do Gonê, Gilmar... Pediu o indiciamento, né, mas não foi aprovado. Do Gonê, do Gilmar Mendes, do nosso querido Ovo, que tudo vê, e do Tofinho Tayaya. Então, isso causou um rebuliço, foi notícia o dia inteiro, mas o relatório tinha outros pontos que eu digo que são controversos. Aqui, na coluna do Lauro Jardim, diz que esse relatório trazia uma PEC para moralizar o STF. É impressionante como esse pessoal de Brasília tem uma distância do mundo real. Eles acham que fazendo um papelzinho, uma norma, uma PEC, um código de ética, eles vão conseguir acabar com os abusos que vêm acontecendo na Suprema Corte há anos. Inclusive, inicialmente eles estavam acreditando na autocontenção. Agora já caíram na real. Não, autocontenção não dá. Quem sabe se a gente faz um papelzinho com um código de ética dizendo o que pode e o que não pode? Se eles não respeitam nem a Constituição, vão respeitar o código de ética ou vão passar a respeitar a Constituição depois que for aprovada uma emenda? Fala sério, né? Também tem esse outro ponto aqui que chama atenção. Relator deixa facções, políticos e crimes comuns fora do indiciamento da CPI. O Alessandro Vieira também apontou dificuldades, como decisões negativas do STF e falta de pessoal e de tempo para investigar. Ele defendeu a instalação de uma comissão própria para tratar do Banco Master e a sua infiltração no poder político. Já dizia Jack Stripador, vamos por partes. Primeiro, não foram os iluminados da mídia e até os togados, até o Lula apareceu dizendo que não adianta punir só o andar de baixo, tem que punir o andar de cima. Parece que o Alessandro Vieira mirou nesse andar de cima. Com que interesses, já mostrarei para vocês. Agora, ele também fala sobre os habeas corpus do STF que protegeram ali certos personagens e da falta de tempo, porque foi pedida a prorrogação, mas o Alcolumbre não quis porque essa CPI estava enveredando para o lado do Banco Master. E vale lembrar aqui também que a CPI do crime organizado tem mais é que investigar, deveria mais, né, investigar o Master, uma vez que aparece ali fundos que faziam a lavagem do dinheiro do PCC, que ninguém nega que é uma organização criminosa. E o Dantas traz um outro detalhe também muito interessante nessa matéria aqui que ele publicou no portal dele. É uma vergonha, diz Dantas sobre o relatório da CPI. E eu concordo com o que ele está dizendo aqui, tá, pessoal? O jornalista criticou o trecho que rejeita classificar facções como terrorismo. Então, ao mesmo tempo que o Alessandro Vieira acende uma vela para Deus, ele acende uma outra vela para o capiroto. Ele indicia os ministros do STF, mas protege os narcoterroristas, tirando eles dessa classificação. E aqui o Dantas traz a seguinte informação. O relatório apresentado pelo senador Alessandro Vieira sustenta que a distinção entre facções criminosas voltadas para o lucro, então, no mundo de Alice do Alessandro Vieira, as facções criminosas fazem o que fazem somente pelo dinheiro. Então, ele vê uma diferença entre isso e grupos terroristas que teriam motivação política. Essas organizações não têm motivação política, não estão financiando candidatos, não estão interferindo nas eleições, não estão tomando território, não, nada disso. É só tudo só pelo dinheiro. Vamos, então, agora, de trás para frente. Vamos começar na manhã de ontem, quando teve um evento. Eu peguei aqui o vídeo no perfil do Rafael Fontana, ele postou o recorte. Esse daqui é um momento, eu até vou deixar rodando sem o som. É o momento em que eles dão posse ali ao Capitão Cueca, que agora é o líder do governo na Câmara dos Deputados. Essa cerimônia foi de manhã. Enquanto esse cochicho acontecia, o presidente da comissão, que é o Contarato, que se elegeu no Espírito Santo, fazendo arminha com a mão, dizendo que era conservador, hoje é um petista, preside essa comissão e trancou os trabalhos de manhã para que a votação do relatório fosse à tarde. Enquanto isso acontecia no Senado, nessa cerimônia, Alcolumbre e Lula ficam aos cochichos ali, combinam alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é, mas que dá para interpretar. Até a Raquel Landim concorda comigo e eu vou mostrar para vocês. Logo depois disso, começam a pipocar as matérias. Antes de eu votar o relatório, a CPI do crime tem mudanças na sua composição. Aquela velha manobra da esquerda trocando os membros para ser feita à vontade deles. Então, aliados do governo passaram a compor o colegiado como titulares. Relator, que é o senador Alessandro Vieira, propôs em seu parecer o indiciamento dos ministros. Então, vamos ver aqui quais foram as mudanças. Foram feitas ao menos
4 mudanças que foram alvo de críticas da oposição. Nesta terça, o senador Beto Faro, do PT, foi designado titular no lugar do Sérgio Moro. Então, obviamente, o Sérgio Moro, ainda mais que está na eleição, aí querendo ser o governador do Paraná, ele votaria favorável ao parecer. Tira o Sérgio Moro, bota o petista Beto Faro. A senadora Tereza Leitão também assumiu a vaga de titular no lugar do doidinho Marcos Duval. Ele é doidinho, mas ele ia votar a favor desse parecer. Então, botaram ali uma outra petista. Outra mudança que teve, e essa daqui nos interessa especialmente, foi a troca da senadora Soraya Trumbic. Soraya Trumbic foi eleita também lá no Mato Grosso do Sul, fazendo arminha com a mão, dizendo que era bolsonarista. Ela era candidata do Bolsonaro, mas agora ela está no colinho do PT e estará na eleição deste ano. Eu espero, sinceramente, que os sul-mato-grossenses demitam esta senhora. Ela precisa sair do Senado e essa é a nossa oportunidade. Então, com essas mudanças, teve a rejeição do relatório, que a Folha traz a informação de como foi a votação. Quem votou a favor? O Girão, Magno Malta, o Alessandro Vieira e o Espiridião Amin. Quem votou contra? Beto Faro e Tereza Leitão, que foram colocados no lugar de Sérgio Moro e Marcos Duval. Essas duas mudanças aqui que deram a vitória, e a Soraya Trumbic também votou aí contra o relatório.